Você já teve aquela sensação estranha de estar sentado em uma sala onde a conversa já terminou faz tempo? Os pratos já foram recolhidos, as luzes talvez já tenham sido apagadas em outros cômodos, mas você continua ali, imóvel, olhando para o vazio de um espaço que já não te oferece calor. Existe uma inércia que nos prende a lugares, situações e pessoas, não porque ainda existe vida ali, mas porque o esforço de levantar e abrir a porta parece pesado demais. Algumas pessoas têm uma bússola interna muito nítida. Quando o ciclo se fecha, elas sentem o estalo. Elas sentem o frio chegar e entendem que é hora de buscar o sol em outro lugar. Mas para outros, e talvez você se reconheça nisso, existe um peso invisível chamado culpa. A culpa de ser aquele que desiste. A culpa de ser o primeiro a admitir que o encanto quebrou. Seja muito bem-vindo. Você está na raiz do silêncio. É um privilégio ter a sua presença aqui para mais esse encontro sob a superfície das palavras. Hoje, a nossa escavação é sobre a diferença vital entre escolher ficar e estar apenas esperando que o outro vá embora primeiro. É sobre o custo invisível de habitar um lugar que já não te pertence. Muitas vezes, a gente se convence de que ficar é um ato de lealdade ou de força. A gente diz para si mesmo que relacionamentos exigem trabalho, que não se joga tudo fora no primeiro sinal de crise. E isso é verdade. Mas existe uma linha muito tênue, quase transparente, entre lutar por algo que ainda respira e tentar fazer massagem cardíaca em uma estátua de mármore. O filósofo Jean-Paul Sartre falava sobre a má-fé. É aquele momento em que a gente mente para si mesmo para fugir da angústia da escolha. A gente finge que não tem saída. A gente finge que as circunstâncias nos obrigam a continuar. Mas no fundo, no centro mais calmo do seu ser, você sabe. Você sente o cansaço de sustentar uma estrutura que já não tem alicerce. Sabe o que acontece quando a gente fica muito tempo depois do fim? A gente começa a se tornar uma versão amarga de nós mesmos. O silêncio, que antes era uma conexão, vira uma barreira. O toque vira uma obrigação. O riso vira um eco oco. E a parte mais triste é que, tentando evitar a dor de ir embora, a gente acaba distribuindo uma dor muito mais lenta e corrosiva para quem está ao nosso redor. A gente se torna especialista em esperar. Esperar que algo mude por milagre. Esperar que o outro cometa um erro imperdoável para que a gente tenha permissão para sair. Esperar que a vida decida por nós. Mas a vida não costuma dar avisos prévios. Ela apenas segue o seu fluxo, enquanto a gente fica parado na margem, segurando uma bagagem que já não faz sentido carregar. Pense por um instante. Você está aí por escolha ou por hábito? Se você recebesse um convite para recomeçar tudo hoje, em um solo novo, sem julgamentos e sem dívidas emocionais, você ainda escolheria essa cadeira onde está sentado agora? Sabe o que realmente nos trava no lugar? Não é a falta de amor, nem a falta de clareza. O que nos prende, muitas vezes, é o pavor de sermos vistos como os malvados da história. A gente carrega um roteiro mental onde o herói é aquele que suporta tudo, que aguenta o peso, que não desiste nunca. Mas a gente esquece que, às vezes, o maior ato de coragem não é segurar a corda até as mãos sangrarem. O maior ato de coragem é ter a honestidade de soltá-la. Dizer, eu não quero mais, soa, para muitos de nós, como uma sentença de crime. Temos medo da dor que vamos causar no outro. Temos medo do julgamento de quem está assistindo de fora. E tentando poupar o outro de uma dor imediata, acabamos condenando as duas pessoas a uma agonia lenta, por tempo indeterminado. É uma paz falsa, uma harmonia construída sobre um solo que está desmoronando. Pare por um instante e escute o que o seu corpo tem dito ultimamente. A mente consegue mentir muito bem. Ela cria justificativas lógicas. Ela usa a moralidade como escudo,
Ela repete que as coisas vão melhorar. Mas o seu corpo não lê esse roteiro. Ele sente o peso. Ele sente o nó que se forma na garganta quando a chave gira na fechadura. Ele sente a exaustão que não passa nem com 10 horas de sono. Quando a gente fica por medo, a nossa energia é drenada por um vazamento invisível. O esforço constante de fingir que ainda estamos presentes. Existe uma diferença cruel entre ser uma pessoa boa e ser uma pessoa boazinha. O bonzinho fica para não incomodar, para não ser criticado, para manter as aparências. Mas a bondade real exige integridade. E não existe integridade em ocupar um espaço que o seu coração já abandonou. O filósofo Heidegger falava sobre o peso de não habitarmos a nossa própria verdade. Quando vivemos para satisfazer a expectativa alheia de quem devemos ser, nos tornamos apenas ecos. Um vulto que se move, fala e cumpre horários, mas que não possui densidade. Você já sentiu aquela vontade súbita de simplesmente caminhar em uma direção qualquer, sem destino, apenas para sentir que a sua vontade ainda te pertence? Esse desejo de fuga não é um erro, é o seu ser tentando respirar fora da redoma que a culpa construiu. A gente se acostuma a viver em modo de espera, acreditando que um sinal externo virá nos libertar. Mas a liberdade não é algo que se ganha, é algo que se assume. Nesta nossa escavação, precisamos ter a coragem de olhar para o fato de que, ao ficarmos por medo, estamos sendo, de certa forma, egoístas. Estamos privando a outra pessoa da chance de estar com alguém que realmente queira estar lá. Estamos mantendo alguém preso a uma ilusão apenas para mantermos a nossa imagem de pessoa leal intacta. Onde foi que a gente aprendeu que a lealdade ao outro vale mais do que a honestidade com a própria alma? A verdade é que o fim de algo nem sempre é uma explosão ou um desastre. Muitas vezes, o fim é apenas um silêncio que se torna vasto demais para ser preenchido. E tá tudo bem. Ciclos terminam para que novos solos possam ser explorados. O rio não pede desculpas por seguir o seu curso e deixar a margem antiga para trás. Ele apenas flui, porque essa é a sua natureza. Porque nós, seres humanos, achamos que precisamos pedir permissão para fluir também. Você já percebeu como a gente tenta consertar o que já acabou criando novas etapas? É um fenômeno curioso. Quando sentimos que o chão está cedendo, em vez de pularmos para a terra firme, decidimos construir mais um andar. A gente pensa, talvez se a gente morar junto, as coisas melhorem. Talvez se a gente tiver um filho, talvez se eu mudar de cargo. A gente usa o futuro como uma espécie de anestesia para a dor do presente. Criamos uma lista de tarefas para a felicidade, acreditando que se cumprirmos cada item, o sentimento de vazio vai finalmente desaparecer. Mas a verdade é que esses próximos passos são muitas vezes apenas formas sofisticadas de procrastinar a despedida. O filósofo Heráclito dizia que ninguém entra no mesmo rio duas vezes, porque nem o rio é o mesmo, nem a pessoa é a mesma. Quando tentamos forçar a permanência em algo que já fluiu, estamos tentando congelar a água com as próprias mãos. O resultado é apenas um cansaço imenso e a sensação de que a vida está acontecendo em outro lugar, enquanto você está ocupado demais, mantendo as aparências de uma estrutura que já não te abriga mais. Pare e sinta por um momento. Você está investindo energia em construção ou em manutenção? Existe uma diferença profunda. Construir algo exige entusiasmo, visão e um solo fértil. Manter algo que já morreu exige sacrifício, negação e um esforço hercúleo para ignorar o próprio peito. A gente se convence de que ir embora é um erro, uma falha de caráter. Mas, e se o verdadeiro erro for passar os anos mais produtivos da sua vida, esperando por um sinal que você já recebeu no primeiro dia em que parou de sorrir ao chegar em casa? Nesta nossa jornada pela raiz do silêncio, começamos a entender
que a impermanência não é uma inimiga, mas uma libertação. Aceitar que ciclos terminam nos devolve a dignidade de sermos honestos com o tempo. O budismo nos ensina que o sofrimento nasce do apego a coisas que, por natureza, são transitórias. Quando você tenta segurar o para sempre, como se fosse um fardo, você perde a beleza do agora. Ficar por medo da culpa é como carregar uma mochila cheia de pedras por um deserto, esperando que alguém te diga que você já caminhou o suficiente para ter permissão de deixá-la no chão. Eu te pergunto, de quem é a voz que diz que você precisa ficar? É a sua voz ou é o eco das expectativas dos seus pais, dos seus amigos ou daquela versão de você que tinha medo de ficar sozinho? Muitas vezes, a nossa lealdade está direcionada para uma pessoa que não existe mais, o você do passado que fez aquela promessa. Mas a vida não é um contrato estático. Ela é um movimento contínuo de autodescoberta. E às vezes, a descoberta mais importante é que você já não cabe mais no lugar onde te colocaram. Existe um alívio quase sagrado em admitir: eu não consigo mais sustentar isso. Não é uma explosão, é apenas a entrega. É o momento em que a água do lago finalmente se acalma e você para de remar contra a correnteza do seu próprio destino. A liberdade começa exatamente onde a necessidade de justificativas termina. Você não deve uma explicação para o universo por querer respirar de novo. Chegamos agora ao ponto mais profundo da nossa escavação. O momento em que a poeira baixa e você se vê diante do silêncio que se segue após a decisão de não mais apenas ficar. Existe uma ideia equivocada, quase uma lenda urbana emocional, de que ir embora quando um ciclo termina é um ato de destruição. Mas, se olharmos com atenção, com a honestidade que o silêncio nos permite, percebemos que o verdadeiro ato destrutivo era a manutenção daquela estrutura vazia. Quando você escolhe sair de um lugar onde já não há mais troca, onde o seu brilho se tornou opaco e a sua presença virou apenas um fantasma, você não está abandonando o outro. Você está, na verdade, parando de abandonar a si mesmo. E essa é a forma mais alta de integridade que um ser humano pode alcançar. O filósofo Martin Buber dizia que o encontro com o presente é a única forma autêntica de existir. Mas como ter um encontro com o presente se você está habitando um passado que apenas se arrasta, ou um futuro que você tenta desesperadamente consertar? O silêncio que vem depois de soltar a corda pode ser assustador no início. Ele não é o silêncio de paz de um lago tranquilo. Ele parece, a princípio, o silêncio de um deserto. Mas é nesse solo limpo, livre do entulho das expectativas alheias, que o que é essencial em você pode finalmente voltar a brotar. Você começa a perceber que o seu valor nunca esteve pendurado no olhar de aprovação de quem você não queria decepcionar. O seu valor está aqui, no fato simples e extraordinário de que você é uma consciência observando a própria travessia. Muitas vezes, passamos décadas esperando por um milagre que mude a nossa realidade de uma vez só. Mas o verdadeiro milagre não é algo que acontece fora de nós. Como diz a sabedoria que buscamos aqui na raiz do silêncio, o milagre para nós, seres humanos, é simplesmente aprender a andar sobre a terra com os próprios pés. É sentir o peso de cada passo no chão, respirar o ar deste exato segundo e perceber que você não precisa chegar a lugar nenhum, nem provar nada a ninguém para ter o direito de ser quem você é. A vida não acontece quando o mapa está completo e todas as despedidas foram aceitas pelo mundo. Ela acontece agora, enquanto você ainda sente o frio na barriga, enquanto as novas paisagens ainda estão envoltas em névoa. Confiar no seu próprio ritmo é um ato revolucionário em um mundo que te cobra velocidade e utilidade constante.
Você não é uma engrenagem que quebrou e precisa de conserto. Você é um território vasto, em constante movimento, que decidiu parar de fingir que é apenas um jardim cercado. Se esse fluxo de pensamentos tocou em algum ponto que estava guardado aí dentro, se algo em você desacelerou por um instante, eu te convido a simplesmente notar o seu estado agora. Não tente analisar. Não tente criar um novo plano de ação imediato. Apenas note. Qual é o tamanho do fardo que você tem carregado apenas para evitar a culpa? Quanto da sua vitalidade está sendo gasta em manter as aparências de uma estrutura que já não te abriga? O que o seu corpo tem tentado te sussurrar naqueles momentos em que você tenta evitar o espelho do silêncio? Quais são as palavras que ficaram presas na sua garganta e que hoje pedem passagem através da coragem de admitir o fim? A impermanência não é uma punição. Ela é a lei fundamental da vida. As flores não pedem desculpas por murcharem ao fim da estação, e os rios não se sentem culpados por mudarem de curso. Por que nós, mergulhados nessa consciência profunda, deveríamos carregar um peso que a própria natureza desconhece? Deixe sua percepção aqui nos comentários. Compartilhe um pedaço da sua própria escavação. A sua voz, a sua experiência de soltar ou de ainda estar segurando, é o que fortalece esta nossa comunidade. Aqui, não buscamos respostas prontas, mas a coragem de habitar as perguntas que realmente importam para o centro do nosso ser. Se você busca esse solo mais fértil e autêntico para escrever o seu próximo capítulo, sinta-se em casa para caminhar conosco. Inscreva-se e faça parte dessa busca sob a superfície das palavras. Aqui o silêncio não é um vazio que nos apavora, mas a substância necessária de onde tudo o que é verdadeiro nasce. Que você possa hoje encontrar um instante de descanso real no centro da sua própria verdade. Que você aprenda a ser o lago profundo que observa a passagem das estações, e não apenas a estátua que tenta impedir o tempo de passar. Fique em paz e nos encontramos na nossa próxima escavação. Até o nosso próximo mergulho sob a superfície do mundo, onde a raiz do seu silêncio finalmente encontra o solo da sua liberdade e onde a sua vida, enfim, realmente acontece.